Aí, mandou! Esse biscoito é uma delícia! Bart. Gente, um menino chamado Bart Simpson está sendo mantido refém por uma chimpanzé furiosa que melhorou tanto sua higiene quanto sua postura. No episódio de hoje, Ned pede para Marge cuidar dos seus filhos. Ao chegar na casa dele, Marge nota que Rod e Todd são extremamente limitados em tudo que fazem. Ela decide dar um pouco mais de liberdade para eles, o que faz os meninos voltarem a sentir o que é felicidade de verdade. Enquanto isso, Bart acaba sendo raptado por uma macaca e fica preso no alto de uma igreja. Rod se oferece para salvá-lo e sobe até o topo, provando para o pai que ele pode, sim, confiar no filho. O episódio começa com Bart e sua família em um parque de diversões da igreja. Bart questiona o motivo pelo qual Deus precisa de dinheiro. Homer explica que Deus tem vários planetas para sustentar e que também quer dar alguns presentes para eles. Homer comenta que Deus havia dado um grande anel para Saturno e que ele ficou muito bonito com aquilo. Carl e Lenny começam a jogar algumas argolas em alguns santos. Lenny comenta que eles têm as cabeças muito grandes para caber aquelas argolas. Carl diz que aquilo é tudo imaginação. Lenny pergunta o que aquilo significaria. E Carl comenta que a religião, no geral, é completamente imaginária. Eita, mas que cabecinha gorda! É imaginação. Essa barraca? Não, a religião em geral. A cena corta para o pastor, que anuncia que a arrecadação de dinheiro está quase no fim. Com o valor, eles pretendem construir uma torre na igreja que será maior que a da igreja vizinha. Marge questiona o motivo de precisarem construir algo assim, e o pastor responde que aquilo serve apenas para que eles não se sintam tão inferiores. O pastor muda de assunto e anuncia uma corrida de patos de borracha. O grande prêmio é um computador novo, feito especialmente para mulheres. Marge fica impressionada e diz que queria muito ganhar. Homer aparece e diz que vai ganhar aquele computador para Marge. Ela pergunta como ele pode ter tanta certeza e Homer responde que, embora ele não queira o prêmio, seu patinho está doido para ganhar a competição. A competição começa. Homer solta seu patinho no rio e imediatamente começa a trapacear, destruindo os outros competidores. O patinho dele pega a correnteza errada e Homer precisa pular na água para salvá-lo de um moinho. Proteja o pato. Proteja o pato. Proteja o pato. Ele consegue colocar o pato em primeiro lugar de novo, mas perto da chegada, um ganso confunde o pato de borracha com um de seus filhotes. Homer pula no rio e tenta pegar seu patinho de volta, dizendo que aquela corrida é para patos de borracha, e não de verdade. O ganso começa a bater em Homer, mas ele consegue pegá-lo e jogá-lo fora. Homer pega seu pato mais uma vez e o arremessa para a linha de chegada. No entanto, ao cruzar a linha, o pato se revela um pato de verdade e sai voando. Homer comenta que desejou tanto aquilo que acabou acontecendo. O pastor anuncia que o pato de Ned é o vencedor. Ned fica feliz, dizendo que esse é seu tipo de surpresa favorito. Homer fica chateado. Marge comenta que aquilo não importa, porque ele pelo menos tentou fazer eles ganharem. Homer responde que Marge falou a mesma coisa para Bart quando ele fracassou em um jogo de futebol, e comenta que Bart foi o pior jogador daquele time. Marge diz que aquilo não importa, mas que Bart foi realmente ruim naqueles jogos. Bart escuta a conversa e começa a chorar. E nós dois sabemos que ele foi um horror. E como? Mas isso é diferente. Mais tarde, quando Marge e Homer estão se preparando para ir embora, Ned aparece. Ele diz que não quer o computador, pois tem pavor de saber que outras pessoas estão acessando a mesma internet que ele. Homer pede para Ned colocar o computador no porta-malas e ir embora. Ned obedece e Marge comenta que aquilo foi muita generosidade dele. Marge pergunta o que poderia fazer para retribuir e Ned diz que tem algo que ela poderia fazer por ele. Ele explica que vai ter um grande show cristão na cidade e gostaria de ir, mas não pode levar os filhos. Então ele pergunta se Marge poderia cuidar dos meninos. Marge aceita na hora. Já à noite, Marge vai para a casa de Ned.
Ele explica que a última babá colocou os filhos para assistirem a um canal de comédia e agora eles estão viciados. Ned entrega os números de emergência para Marge e agradece de novo. Estamos telefones da polícia, bombeiro, ambulância, clínica de queimados e pessoas com o tipo de sangue do Rod e do Todd. Oh, Carl. Marge vai até Rod e Todd e pergunta do que eles querem brincar. Rod propõe que brinquem de ficar imóveis. Os dois começam a brincar e ficam parados. Marge comenta que aquilo foi um empate e que os dois ganharam. Rod fica feliz e diz que eles dois ficaram em segundo lugar. Eles comemoram a vitória juntos. Marge pergunta o que Maggie acha disso e Maggie faz um sinal mostrando que eles são loucos. Mais tarde, eles brincam de adivinhação. Marge explica as regras, mas eles demoram a entender. Depois de um tempo, Rod finalmente pega o jeito e a brincadeira começa. Um pouco mais tarde, os meninos estão prontos para dormir. Rod reza, agradecendo a Marge por cuidar deles naquela noite. Ele comenta que não se divertia tanto desde que a mãe partiu. Marge fica muito feliz com aquilo. Rod ainda diz que é falta de educação ouvir a oração de outra pessoa, deixando Marge sem graça. Ele, então, comenta que a perdoa. Por favor, diga à senhora Simpson que é falta de educação ouvir nossas orações. Mas nós a perdoamos. A cena muda para Ned chegando em casa. Ele pergunta se Rod e Todd já estão dormindo, e Marge confirma, dizendo que eles se divertiram muito. Ned comenta que Marge pode ir mais vezes até a casa dele para brincar com os filhos. Marge diz que essa seria uma ótima ideia, e que assim Homer poderia ficar mais tempo com os filhos deles. A cena corta para Homer dormindo no sofá, enquanto Lisa e Bart travam uma guerra de travesseiros, fazendo a maior bagunça. Lisa comenta que aquilo foi a melhor coisa que já fez. De volta à casa de Ned, Marge está cuidando de Rod e Todd novamente. Os meninos estão brincando na gangorra, mas Marge acha estranho e percebe que há duas cunhas de madeira travando o brinquedo. Rod explica que Ned colocou aquelas cunhas para eles não se machucarem. Marge retira as cunhas e Rod e Todd começam a brincar de verdade. Rod acha aquilo a melhor coisa do mundo e fica muito alegre com Marge. Por que nós não tentamos no estilo livre? Naquela noite, com as crianças já dormindo, Marge está assistindo TV na sala. De repente, Homer aparece vestido de jogador de futebol americano. Ele comenta que ficou sabendo que Marge vai trabalhar como babá naquela noite. Marge fica feliz e comenta que Homer não está mais na escola. Homer se aproxima de Marge e diz que no próximo jogo dele vai fazer um gol dedicado só para ela. Marge fica contente e responde que adoraria se ele fizesse um touchdown. Homer ri e pede para Marge não o pressionar demais, dizendo que o pai dele já o pressiona o suficiente. Marge comenta que eles podem tirar esses pensamentos da cabeça dele se estudarem para o teste. O clima entre os dois esquenta, mas de repente, Ned aparece e Homer entra em pânico. Ele pula pela janela e dá de cara com Ned do lado de fora. Ned pergunta se Homer estava roubando alguns beijos da esposa dele. Homer grita que o time de futebol dele é o melhor, pula a cerca, mas acaba quebrando a perna. Homer pede para Ned não ligar o irrigador naquele momento. Da senhora? O time de Springfield é o máximo! Não abra a torneira agora, tá? No dia seguinte, Homer está no sofá quando Bart e Lisa aparecem, dizendo que estão entediados, já que Marge está sempre na casa de Ned. Homer diz que vai ajudar, mas só depois de terminar de assistir ao seu programa. Lisa comenta que quer ir a um asilo de animais que viu na TV. O cachorro da família corre e até calça sapatos, animado para ir também. Homer ignora e pergunta se tem golfinhos lá. Lisa confirma. E Homer comenta que vai molhar todos eles. Já no asilo, Lisa acha o lugar muito mais triste do que esperava. Homer diz que aquilo não é triste e que ele se sente na entrega de Oscar, de animais que ele pensava que nem existia mais. Maluca, eu me sinto como se estivesse na entrega de Oscars de animais que eu até esqueci que existiam. A guia apresenta Tutti Tutti, uma chimpanzé que participou de um filme do Tarzan. Lisa fica triste pela macaca e comenta que ela está chorando. A guia explica que a macaca deve estar com saudades dos seus filhotes, que estão em programas diferentes e que ela provavelmente nunca mais vai vê-los. Bart se aproxima da gaiola e oferece seu sorvete para ela, dizendo que ela precisa se alegrar. A macaca se aproxima, pega Bart e o leva para o alto de uma árvore, deixando Homer desesperado.
E Lisa comenta que Bart acabou de ser sequestrado por uma macaca. Bart começa a gritar, avisando que a macaca está limpando ele. Homer pergunta se a guia não vai fazer nada para ajudar Bart. A guia responde que não podem fazer nada, pois aquela macaca poderia facilmente machucar Bart. Mas ele já pode ficar com a outra parte. Homer pergunta se poderia ficar com a outra parte. A guia tenta mudar de assunto e leva Homer para conhecer outro mascote, apresentando um golfinho. O resto dele fica em paz. Quer conhecer o Flipper? Preciso lembrar que eles são velhos quando vêm pra cá. De volta a Marge, Ned chega em casa e encontra um band-aid no chão. Ele pergunta para Marge se algum dos filhinhos está machucado. Todd comenta que acabou se cortando com uma faca, enquanto eles jogavam enigmas cristãos. Todd explica que alguém com mau gosto colocou informações erradas no jogo e eles acabaram se confundindo. Ned diz que é hora de dormir e, para evitar acidentes, eles vão subir a escada engatinhando. Rod e Todd obedecem, tristes. Marge comenta que Todd e Rod nunca terão autoconfiança se não tentarem experimentar as coisas sozinhos. Ned responde que não consegue deixar eles fazerem o que querem, já que são a única coisa que sobrou para ele depois que a Maldi faleceu. Marge sugere levá-los a uma área de diversão cheia de espuma e proteção. Ned concorda, já que o mascote do lugar é um capacete com uma joelheira. Propriedade de uma empresa, você sabe que é seguro. O mascote deles é uma joelheira e um capacete. Por que não? Já em casa, Marge pergunta onde Bart está. Homer responde que só porque Marge não viu Bart por algumas horas, ela já está supondo que algo terrível aconteceu com ele. Marge diz que não falou nada. Homer explica que Marge sempre acha que ele não é cuidadoso e que deve achar que ele deixou Bart ser raptado por uma macaca em um asilo de animais. Marge responde que nunca pensaria em algo tão horrível para acontecer com Bart. Homer fala que está sendo sarcástico para confessar que deixou Bart ser raptado por uma macaca, só para depois poder dizer que contou para ela e que ela não teria motivos para brigar com ele. Marge se levanta e pede desculpas por ter duvidado dele. Lisa comenta que Homer não pode continuar escondendo aquilo de Marge ou fazendo esse jogo psicológico com ela. Homer concorda, mas diz que não consegue parar de falar daquele jeito e pede ajuda para Lisa, dizendo que tem sérios problemas mentais. Não consigo parar. Por favor, Lisa, me ajude. Seu pai tem sérios problemas mentais. De volta ao asilo, Bart está na gaiola com Tut Tut. Bart comenta que foi muito divertido ficar com ela, mas que sente muita falta do seu quarto. Tut Tut tenta oferecer uma banana para Bart, mas ele nega, dizendo que nunca comeu fruta fresca e que daquela forma não vai comer. A macaca fica desanimada, pega um biscoito do chão e começa a oferecer para Bart. Ele comenta que o biscoito é uma delícia e come. Homer aparece e começa a chamar por ele. Ele explica seu plano de esperar a macaca dormir para resgatá-lo. A macaca, no entanto, coloca Bart em um balanço e começa a embalá-lo. A noite passa e Homer acaba dormindo primeiro. Eba! Eba! A guia o acorda. Ele se levanta preocupado, comentando que dormiu antes do macaco. Homer pega um pêssego para comer, mas percebe que ele está medicado para o macaco. Enquanto isso, Marge está no parquinho observando Rod escalar uma parede. Marge elogia Rod e comenta que ele está indo muito bem. De repente, Ned aparece. Marge pergunta por que Ned está olhando para ela. Ned finge que não é com ele e imita um cachorro, dizendo que está fazendo o papel de um personagem. Depois, ele muda o jeito e comenta que não é muito bom em mentir. Ned confessa que foi ali apenas para ver como as crianças estão. Ned pergunta onde está o Rod. Todd explica que Rod está subindo uma grande parede. Ned vê Rod no alto e entra em pânico, pedindo para ele descer. Rod perde a confiança, cai. E embora a corda o segure, ele bate o rosto na parede e perde um dente. Ned fica desesperado e comenta que Rod acabou de perder um dente e que não vai conseguir mais comer os biscoitos integrais. Marge pede desculpas, mas Ned, furioso, grita que não quer mais que ela cuide de seus filhos. Na mesma hora, a TV do local dá a notícia. Um menino chamado Bart Simpson está sendo mantido refém por uma chimpanzé furiosa, que melhorou tanto sua higiene quanto sua postura. O repórter avisa que ainda não encontraram a mãe de Bart. Marge fica chocada ao ver na TV Homer tentando atirar um dardo tranquilizante, mas acaba sugando o dardo e desmaiando.
Depois, o Sr. Simpson será acordado por uma arma de atordoamento da polícia. A cena corta para Ned em casa, desmontando todos os brinquedos para deixá-los mais seguros. Rod pergunta o que vão fazer naquele dia. Ned explica que vão fazer o que todo garoto da idade deles faz. Ele sugere que podem brincar de observar o pão. Rod e Todd ficam irritados e negam fazer aquilo. Ned fica espantado e Rod comenta que eles querem a Marge de volta. Todd fala que Marge deixava eles andarem descalços na grama e que podiam até jogar Uno. Ned reclama que Uno é inaceitável e que ele induz as crianças a jogarem baralho. Ned se abaixa e pergunta por que eles sentem tanta falta de Marge. Rod responde que Marge fazia eles se sentirem felizes, não aquela felicidade de igreja, mas de verdade. Ned fica surpreso com a revelação. De volta ao local do sequestro, Lisa explica para Homer que Toot Toot está preenchendo o vazio de seus filhotes com Bart. Ele está beijando o dodói dele. Já chega, eu vou entrar. Furiosa, Marge decide entrar na gaiola. Ela se aproxima e diz que Toot Toot não tem o direito de roubar seu filho. A macaca finge que vai entregar Bart, mas foge com ele para o topo da nova torre da igreja. Marge começa a chorar. O pastor comenta que são apenas tempos difíceis. O pastor explica que já mandou fazer uma placa com o nome de Bart para colocar na igreja como memorial. Tolar ao saber que nós já mandamos fazer essa placa. Torre Memorial Bart Simpson. Lisa aparece com um plano. Ela encontrou outro macaco, Tiny, que também é filho de Toot Toot. A ideia é trocar um pelo outro, mas eles precisam de um jeito de chegar lá em cima. Rod avisa que já está fazendo isso e que vai levar Tiny até Toot Toot. Ned aparece e começa a gritar, dizendo que Rod vai cair. Marge se aproxima de Ned e explica que ele deve acreditar que Rod consegue fazer as coisas sozinho e que, se der uma chance, Rod vai mostrar que é muito mais do que ele espera. Ned fica indeciso e grita que Rod vai conseguir e que só precisa acreditar que Deus sempre estará do seu lado. Rod chega ao topo e entrega Tiny para Toot Toot, que abraça o filhote feliz. Rod comenta que eles precisam descer dali o mais rápido possível. Bart diz que só não quer que Rod encoste a mão nele, porque aquilo seria coisa de gay. Rod pergunta o que isso significa. Bart mente dizendo que gay quer dizer que ele era medroso, mas agora não é mais e que se tornou alguém corajoso. Rod começa a gritar que agora ele é gay e que foi tudo graças a Marge. Marge fica com vergonha e comenta que Rod deve estar dizendo que está tudo bem. Sou gay! A senhora Simpson me fez gay! Acho que ele está querendo dizer que está bem. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e até os próximos vídeos.